Olá, meu nome é André Carmelito e esta é a aula de número 8 de linguagem C. E dando continuidade às variáveis, então, vamos falar do tipo char. Então já vimos variáveis do tipo int, ou seja, números inteiros, float, que são números com ponto flutuante, ou seja, números com casas decimais, os números reais com precisão simples, e a double, que é a mesma situação da float, só que com precisão dupla, certo? E agora vamos ver as variáveis do tipo char. Então eu vou disponibilizar esse material para download, certo? Na descrição do vídeo. Aqui a gente já viu um pouco então nas outras aulas. Falei dos 4 tipos básicos: char, int, float, double. O que elas alocam em memória, ou seja, o espaço ocupado por cada variável. A do tipo char ocupa apenas 1 byte, ou seja, 8 bits. E seu valor vai de menos 127 a 127. Ela também tem os modificadores, que seria com sinal e sem sinal. Mesmo usando os modificadores, ela não altera o seu valor, certo? Vai ser sempre 1 byte. A sua faixa que vai alterar. Então, quando ela tem sinal, ela vai de menos 127 a 127, certo? E sem sinal, ela vai de 0 a 255, certo? Então, seria isso. Então vamos aos comentários. Lembrando então que eu vou disponibilizar esse material também. Então seria a aula de número 08. Iniciar um bloco de comentários. Então vamos falar do tipo share. O que seria share, certo? Share vem do inglês, que significa character, ou seja, caracteres. Ok? Então quando queremos armazenar caracteres. Tá, uma observação importante. Primeiro, o tipo char serve para armazenar um e apenas um caractere, certo? Quando quisermos armazenar mais, por exemplo, um nome próprio ou simplesmente alunos, precisamos de uma string, ou seja, é uma cadeia de caracteres, ok? Então, uma cadeia de caracteres, aí veremos nas outras aulas, certo? Então, a sua sintaxe, ou seja, a forma de declararmos, a forma correta seria char, o nome da variável, ponto e vírgula. Uma outra forma também seria char, o nome da variável e atribuirmos um valor na inicialização da variável. Só que importante, para atribuirmos um valor, tipo a letra A, obrigatoriamente precisamos utilizar aspas simples, e fechamos com aspas simples e de novo ponto e vírgula, certo? É obrigatório essa formatação de aspas simples. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a tabela ASCII, certo? Porque cada caractere ele tem a sua correspondência em binário, decimal, octal, certo? E hexadecimal também. Então ele recorre à tabela ASCII. Eu vou fazer uma videoaula só sobre a tabela mais à frente, certo? Então nesse primeiro momento eu só vou deixar essa imagem para download junto. Aqui está a tabela completa, certo? Por exemplo, ó, a letra A em decimal, ela corresponde ao valor 97, ok? E o A maiúsculo já corresponde ao valor 65 em decimal. Também vou disponibilizar o link aqui da Wikipédia, certo? Já tive dando uma olhada aqui, tá tudo certo. Por que Wikipédia? Porque ele é livre, não tem direitos, enfim, qualquer um pode utilizar. ASCII, então, resumindo, seria Código Padrão Americano para Intercâmbio de Informação, ok? Então aqui ela tem os caracteres não imprimíveis, e aqui está os caracteres imprimíveis. Eu vou falar isso bem detalhadamente, mas, por exemplo, o A minúsculo, ele corresponde ao valor 97 em decimal. Esse valor aqui em binário, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, ou esse valor em octal, ou esse valor em hexadecimal, certo? Então, eu vou disponibilizar esse link também. Então, por isso que temos, quando vamos declarar com um caractere, precisamos pôr entre aspas simples, certo? Então, vamos fazer uns exemplos práticos aqui. Vou fechar esse bloco
e vou declarar 3 variáveis do tipo char, ok? Uma eu vou chamar de letra, não vou atribuir valor algum. A outra vou chamar de letra 1 e vou atribuir o caractere A, certo? Minúsculo, fechando com ponto e vírgula. E na outra vou chamar de letra 2 e vou atribuir o valor de A correspondente à tabela ASCII, que seria então o número em decimal 97, ok? Então vou dizer que ela vale 97, mas não estou dizendo então que ela vale 97 unidades, e sim o caractere correspondente da tabela ASCII, certo? Então eu vou fazer uma aula sobre a tabela ASCII também, ok? Então futuramente falarei sobre isso, mas nesse primeiro momento então vou pedir para ele nos imprimir simplesmente a variável letra, ok? Dar uma quebra de linha, ok? E aqui só que precisamos então usar o %c. Nas outras variáveis do tipo int, usávamos %i ou %d, que era para números inteiros, certo? Nas variáveis do tipo float e double, usamos o %f, aqui é para fazer o número mais preciso de casa, certo? E aqui em caractere, associar a letra C, é %c, ok? Então, o nome da variável, vírgula, letra. Queremos que ele nos mostre a variável letra. Vamos fazer uma segunda linha, printf. Aqui vai ser a variável de número de letra, nome letra 1, certo? Mesma situação, %c, ok? Quebra de linha e o nome da variável, que seria letra 1, ponto e vírgula no final. Aqui a mesma situação, só que vai ser a variável de nome letra 2, %c também, ok? Mais uma quebra de linha aqui e o nome da variável, que seria letra 2, ok? Então a princípio seria só isso. Vamos ver o que ele vai nos imprimir. F11 para compilar e aqui está. Percebam que eu não atribuí valor algum na inicialização dessa variável e nem no decorrer do código. A variável de nome letra 1 já inicializamos com o valor de A minúsculo, certo? A variável de nome letra 2 com o valor decimal 97, que corresponde ao A minúsculo da tabela ASCII, certo? Então veja que temos basicamente seria 3 formas de declararmos, certo? Essa seria a sintaxe mais ou menos que poderíamos utilizar para apenas um caractere, certo? Então eu vou comentar tudo isso aqui. Vou abrir aqui novamente um bloco, vou fechar aqui, ok? Certo? Agora vamos então um exemplo bem prático de como jogarmos um valor para dentro do programa. Vamos declarar uma variável do tipo char novamente, vamos chamá-la de letra novamente e não vamos atribuir valor nenhum. Com a função printf, vamos pedir para ele nos jogar uma mensagem na tela, que seria digite um caractere, certo? Vai pedindo para o usuário digitar um caractere, ok? E somente isso, só vai nos imprimir isso na tela. Aqui usando a função scanf que já vimos, vamos usar o atributo então %c, ok, vírgula, o e comercial de endereço e o nome da variável, letra, ok? E vamos pedir então para ele nos mostrar qual foi o caractere que digitamos. Então ele vai dizer assim: o caractere digitado foi %c, novamente, uma quebra de linha, ok? Vírgula, o nome da variável, certo? Então ele vai fazer o que? Vai nos mostrar essa mensagem na tela, pedindo para que digitemos um caractere, vai pegar esse caractere e vai armazenar com a função scanf na variável letra, e depois simplesmente vai lá na variável letra, que está aqui,
e no lugar desse %C, ele vai nos imprimir o valor. Vamos ver se vai rodar. F11. E aqui está, digite um caractere. Vamos digitar o caractere I. O caractere digitado foi I. Pressione qualquer tecla para continuar. Novamente, vamos digitar o caractere 9. O caractere digitado foi 9. Ok? Certo? E também tem uma outra forma de armazenarmos esse caractere, certo? Que é a função getChar, que a gente já viu. Então podemos fazer assim, ó, letra, que é o nome da variável, recebe a função getChar e não atribuímos valor algum, apenas fechamos com ponto e vírgula. Vamos executar assim. O processo de nos imprimir é o mesmo, não altere nada, ok? F11. Digite um caractere G, ok, certo? Então agora se quisermos digitar mais de um caractere, por exemplo uma sequência, ele armazena somente o primeiro caractere, ok? Porque a função char, ela armazena apenas 1 byte, certo? Então um caractere corresponde a 1 byte, certo? Então basicamente seria isso, as formas de declararmos, certo? As sintaxes estão aqui. A forma de armazenarmos esse caractere, podemos usar a função getChar ou usar a função scanf, %C e a nome da variável, certo? Então basicamente seria isso para a variável do tipo char. Na próxima aula veremos então sobre string, ou seja, uma sequência de caracteres, quando precisarmos então digitar um nome, por exemplo, certo? Muito obrigado pela audiência e na próxima aula então vamos nos aprofundar um pouco mais, mas continuaremos ainda a ver variáveis do tipo char e agora com mais de um caractere, certo? Valeu, muito obrigado e até a próxima.